Olá, pessoal do Saúde e Evidência. Hoje estamos começando mais um podcast aqui. E hoje, vocês pediram tanto, né? Temos um convidado mais que especial, não é isso, Alex? Isso, foi o mais pedido, né? Doutor Zacarias Calil. Tudo bem, doutor? Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite. E estamos aí bater um papo aí muito alegre, tranquilo, mostrar um pouco da minha experiência de vida, né? Isso é importante as pessoas conhecerem, porque muitas vezes você acha que já é instantâneo, né? Você já nasceu assim, mas ninguém sabe os tombos que a gente toma, né? Perfeito. Muito obrigado por ter aceito o convite e vamos começar. Doutor Zacarias, conta um pouquinho da história do senhor pra gente. Vamos iniciar aqui, né? Um bate-papo aí que vocês vão ficar às vezes um pouco surpresos aí pela minha trajetória. Eu tinha 17 anos. Final do ano, assim, já tinha completado 18. Falei assim pra minha mãe, eu não dou conta disso aqui não. Falei, como assim, meu filho? Eu falei, deixa eu te falar um negócio. Se eu continuar em Goiânia, eu não vou ser ninguém. Não vou virar. Eu quero fazer medicina, mas aqui é difícil. Meus amigos, meus colegas, ninguém quer saber de nada, não. Eu vou voltar para Ribeirão. Eu falei, mas não vai não. Eu falei, eu vou. Aí liguei para uma tia minha, vazei para Ribeirão Preto. Fui morar com ela lá. Morei um mês com ela. Cheguei lá no Colégio Objetivo. Falei, como é que eu vou pagar a escola, né? O Colégio Objetivo lá era o primeiro ano em Ribeirão, lá na igreja São José. Aí o professor estava lá, cheguei e tal. Eu falei, eu queria estudar aqui, mas não tem condição de pagar a escola, não. Aí ele falou, faz um teste aí. Aí eu fiz o teste. Ele falou, foi bem. Eu vou te dar uma bolsa aqui, vou te dar uma bolsa. Vou te dar uma bolsa. Aqui é o seguinte, nós fazemos vestibular simulado aqui a cada 3 meses. Se você for bem, você não paga a mensalidade. Falei, fechou. Aí eu saí da casa da minha tia. E esse bem era o quê? Ficar em qual tipo de nota? Entre os primeiros. Entre os primeiros. Acho que era entre os 5 primeiros, 6, alguma coisa assim. E eu era o aluno como é que chama? Ali ficava na primeira fileira. A gente chama de na fila do gargarejo. Gargarejo, a fila do gargarejo. E aí eu estudava a noite inteira em casa e mudei para o período vespertino no Colégio Objetivo. Então era assim. Aí nós alugamos minha tia lá, meus tios arrumaram um dinheiro lá e falaram assim, nós vamos pagar uma pensão para você. Você vai morar. Topa? Eu falei, topo. É um quarteirão lá do Colégio Objetivo. Eu falei, ótimo, excelente. E aí eles pagavam o restaurante lá para mim. Eu almoçava lá no restaurante do lado do colégio e ficava lá na pensão, lá da Júlia. E aí foi, cara. Estudei muito. E eu queria fazer medicina em Ribeirão Preto. Mas aí eu prestei o vestibular, não consegui, porque ao invés de eu fazer a opção naquela época, você podia escolher as cidades, né? Por exemplo, São Paulo, Ribeirão Preto. É um vestibular unificado da USP. E aí eu optei para São Paulo. Foi onde eu perdi, né? Porque a nota de corte era muito alta. E aí, se eu tivesse feito opção para Ribeirão Preto, eu tinha passado. E eles mandaram para mim depois, né? A USP mandou. Aí eu voltei para Goiânia, não tinha condição, fiz um ano de cursinho aí e passei. Né? Aí passou aqui? Aqui na Universidade Federal. Aí pronto, foi muito bom. Foi excelente, né? Aí eu estudei muito, né? Assim, eu curti muito a faculdade, né? Eu curti demais, nossa senhora. Eu não vi a hora de entrar no hospital. Aí eu não tinha grana, né? O pessoal saía de férias. Eu vou passear onde? Né? Não tinha onde ir. Ficava em Goiânia. E aí eu ia lá para o pronto-socorro da faculdade. Lá não tinha interno, tá todo mundo de férias. Eu ficava lá observando, mentia que estava no terceiro ano. A gente usava o termo aqui, rato de hospital. Rato de hospital. Aí eles me chamavam, né? Vem cá, vamos assim. O pessoal entrava em cirurgia, eu ficava observando, já chegava em casa e estudava. Aí fui aprendendo a dar ponto, né? Com eles, estudando. Costurei as cortinas lá de casa, tudo, né? Um barbante, tudo. E fui aprendendo. Né? Quando eu cheguei no 6º ano,
Aí eu fiz técnico operatório, aí pronto. Eu fui monitor de várias bactérias, né? Aí quando eu terminei o curso, eu já estava bem avançado. Sabia que queria ser cirurgião. Já estava definido. Como eu gostava de pediatria, mas eu não queria ser clínico. Aí eu falei, eu vou unir o útil ao agradável, vou fazer cirurgia pediátrica. Perfeito. Eu namorava com a minha esposa de hoje, né? Casamos. Aí prestei prova em Brasília, em São Paulo, em Ribeirão Preto, e aqui em Goiânia para residência médica. Eu passei todos os concursos em primeiro lugar. Só tinha uma vaga para cirurgia pediátrica em Brasília. Aí eu passei na UNB e passei no hospital de base. Aí eu optei pelo hospital de base, porque o meu chefe queria... falou assim, ó, aqui você tem que fazer cirurgia geral primeiro, antes de você fazer cirurgia pediátrica. Aí eu falei, fui lá na UNB, eu falei, não, aqui você tem que fazer um ano de pediatria. Eu falei, não, vou ser cirurgião, vou fazer cirurgia geral. Aí fiz cirurgia geral e 2 anos de cirurgia pediátrica. Aí voltei para Goiânia, mas eu continuei indo em Brasília. Eu prestei concurso, né, passei para staff, e aí eu fiquei indo lá toda semana, na plantão, lá, durante 25 anos. Quer dizer, então... 25 anos indo e voltando? Mas eu fiquei na maior parte do tempo em Goiânia, porque teve alguns momentos da minha vida que eu fiz grandes cirurgias e operei filhos de pessoas importantes, em risco de morte. E essas pessoas me valorizaram. Inclusive, o Henrique Arantes, ele com 1 ano e meio de idade, logo que eu cheguei em Goiânia, a gente tinha muita experiência lá em Brasília com trauma infantil. E eu tinha aqui em Goiânia, assim, não tinha muito o que fazer, né? Porque estou começando a vida e tal, apesar de ter feito faculdade aqui. Mas um dia o Henrique teve um acidente grave, filho do Jovair. De segunda época, não. Existia uma competição entre o Liceu, o Colégio Pedro Gomes em Campinas? Eu sou egresso do Pedro Gomes. Eu sou de lá. Então, o Jeff também, né? A gente se conheceu no Pedro Gomes, mais ou menos ali com uns... Quantos anos, Jeff? A gente se conheceu nos anos 80, né? Nos anos 80. Aí, eu tinha 17 anos. Final do ano, assim, já tinha completado 18. Falei assim pra minha mãe, eu não dou conta disso aqui, não. Falei, como assim, meu filho? Eu falei, deixa eu te falar um negócio. Se eu continuar em Goiânia, eu não vou ser ninguém. Não vou virar. Eu quero fazer medicina, mas aqui é difícil. Meus amigos, meus colegas, ninguém quer saber de nada, não. Eu vou voltar para Ribeirão. Ela falou, mas não vai não. Eu falei, vou. Aí liguei para uma tia minha, vazei para Ribeirão Preto. Fui morar com ela lá. Morei um mês, às 3, 4 horas da tarde. Eu pus a mão no abdômen dele e falei, nossa, a hora que eu olhei o raio-x, o pulmão dele estava aqui em cima. Ele rompeu o fígado. E o sangue empurrou o pulmão dele, né? Falei, só tem um jeito de operar esse menino lá no hospital da criança. Aí eles puseram ele dentro do carro e vazou para lá. E aí entrei e já foi direto para o centro cirúrgico. Aí eu fiz a incisão ampla, né? Rapaz, ele parou na nossa mão. Fez uma parada cardíaca pelo choque hipovolêmico, né? Perdeu sangue demais. Sim. Eu enfiei a mão por dentro assim, eu peguei o coração dele e por cima bombeando, aí chegou o banco de sangue e tal. A sorte que eu tinha dissecado uma veia dele antes. E aí foi. Hoje ele está aí, né? Deputado estadual, tudo. Né? Quer dizer, então assim, naquela época, aí o Jovair, tudo, com amizade aí com a gente, ficamos amigos, viramos meu irmão, né? E aí o Ronei pediu para o governador do Distrito Federal me liberar para ficar em Goiás. Aí eu fiquei um período. Sim. Aí depois voltei. Aí depois entrou o Darcy Acorce. Aí um dia ele me chamou, falou assim, a gente gosta do seu trabalho e tal, eu vou conseguir trazer você para Goiás. De novo. Eu falei, ótimo. Aí você vai trabalhar lá na Comurg, você vai ser pediatra lá
do pessoal da Comurg. Eu fui para lá. Nossa Senhora. Fiquei lá 16 anos praticamente, né? E depois voltei para Brasília, né? E aí, quando foi no ano 2000, eu já estava plantão lá de novo. Aí fizemos uma cirurgia de separação de siamesa. Aí o governador na época era o Marconi, ele falou, não, você vai ficar aqui em Goiás, eu vou ligar lá de novo, eu vou trazer você de volta. E aí eu sempre disputado, hein? Aí fiquei em Goiânia, tal, em Goiás, né? E depois o doutor Alcides assumiu também, me manteve aí, mas eu ia e voltava. Mas tudo que eu fazia para ficar fora de Goiás, teve uma época lá que eu fiquei decidido que eu ia voltar para Brasília. Porque eu dava plantão lá 40 horas. E aí, nesses 40 horas, você não poderia, por exemplo, dar plantão no domingo, mas você não podia dar plantão na segunda. Tinha que descansar. Aí eu prestei concurso no Hospital das Forças Armadas. Abriu lá para civil. Passei. Aí eu ficava lá no HFA e no hospital de base. Falei, quer saber? Aí eles aumentaram o valor dos plantões e tal. Falei, eu vou voltar para Brasília. Minha filha já fazia medicina lá. Vou ficar por aqui. Aí, quando eu falei que ia ficar, volta para Goiânia. Aí voltei. E aí, né, a gente veio trabalhando, né? Sempre lá no materno infantil, com toda essa dificuldade daquele hospital, do jeito que era, né? E aí foi que, em 2018, quando eu já tinha preparado minha vida. Eu aposentei em Brasília, aposentei em Goiás, e aí eu organizei minha vida, vamos para os Estados Unidos, eu vou ficar 6 meses lá, que eu faço parte de uma fundação americana que trata as malformações, né, vasculares. E aí o Caiado bate lá em casa. Eu estou formando aí um grupo e tal, vou sair candidato a governador, e eu preciso formar uma chapa, eu preciso de pessoas, né, que têm nome. Eu conheço o Caiado quando eu era estudante de medicina, 1979. Eu tenho um certificado assinado por ele. Naquela época você fazia... De liga acadêmica, não? Não, naquela época você fazia estágio. Hoje você não faz mais, porque a universidade tinha convênio com o MEC. Certo. Então você passava, por exemplo, 6 meses, renovava para 1 ano em determinados hospitais que você escolhesse. Sim. E você tinha uma bolsa para isso. E aí eu estava no 4º ano. Aí nessa bolsa a gente ganhava um dinheirinho e você participava dos hospitais. Eu sempre gostei de cirurgia e trauma, né? E aí, logo depois eu fui lá para o COT, eu trabalhava no Hospital dos Acidentados, na quarta-feira. O Caiado chegou do Rio de Janeiro e marcava a cirurgia e mandava subir um acadêmico, né? E aí ele foi com a minha cara, né? Então, já tinha muita experiência com cirurgia, de ajudar, né? E aí toda quarta-feira ele mandava, manda subir o Zaca aí, manda subir. Eu subia, ficava com ele lá, um grande cirurgião, sabe? Um grande cirurgião. Aí depois ele abriu o COT. Isso é uma curiosidade. Muita gente acha que o Ronaldo Caiado, ele operou pouco, né? Não, que é isso? Mais, eu já ouvi também. Que é isso? Aí, isso foi no 4º ano. Aí ele montou a clínica no 6º ano, o COT. Eu fui o primeiro plantonista dele. O primeiro plantonista a trabalhar no COT. Eu já estava no 6º ano. E aí eu dava plantão do sábado ou domingo. Eu dormia dentro de um consultório médico lá, porque a clínica era pequena, né? Sim. E eu ficava lá com os casos que chegavam, a gente atendia, dava o primeiro atendimento e chamava o plantão lá, né? E aí foi, tanto é que eu tenho um certificado hoje do Ministério da Educação, do Convênio da Universidade Federal, assinado por ele. Que contou como horas, formação... Tudo isso é importante. E aí a gente já se conhecia, depois ele tomou, lá, claro, novos rumos, né? Candidato a presidente, deputado federal, tudo. Mas ele operava muito, ele operou pessoas da minha família, ele tinha um nome muito forte como médico em Goiás. Nossa Senhora, cresceu assim. E ele operava tudo, né? Tudo que era ortopedia, era com ele. O Caiadão estava lá operando. Trauma, enfim... Algumas especialidades também? Ele era muito ligado à coluna, né? Coluna. Mas assim, sempre na ativa. Aí ele me procurou. Falou, Caiado, a primeira
resposta nossa foi não. Estava lá minha esposa, meu filho que é cirurgião plástico, falou, rapaz, pai do céu, pelo amor de Deus, mexe com isso não, vai acabar com o seu nome. Isso aí não dá, não. Eu falei, você tem razão. Mexer com política, não. E nesse intervalo, a gente tinha organizado para eu ficar 6 meses nos Estados Unidos. E aí, não vai dar não, Caiado, minha vida é outra, eu vou aprimorar meu inglês, vou fazer isso, fazer aquilo e tal, vou alugar uma casa, cheio de planos, né? Aí, quando foi no final do ano, ele insistindo. Aí eu fui para a Europa. Eu e minha esposa ficamos lá 1 mês, né? Aí ele ligou, cara, lá, vem para cá fazer política. Não, governador, senador, estou aqui e tal. Não, agora que você chegar a gente conversa. Aí viemos conversando e tal, aí eu chamei minha família e falei, o negócio é o seguinte, política é um negócio interessante. A gente tem que entrar, já que vocês acham que todo mundo não presta, vamos mudar isso aí. Vamos mudar. Não adianta você ficar reclamando. E eu sou testemunha disso, porque na classe política a gente ouve falar muito, ainda mais hoje, né, no mundo que a gente está vivendo polarizado, mas o nome do senhor é um dos poucos que a gente sempre, quando ouve falar bem. Não há, é quase uma unanimidade. Eu sei que falar de unanimidade é difícil, mas na classe política a gente vê muito, né? Sim. Críticas, queixas, busca e apreensão. Hoje mesmo teve uma. E eu costumo até dizer aqui com o Alex, né, que o bom político ele tem que ser igual uma garça, né? Pode caminhar num ambiente que é totalmente contaminado, sujo, mas você olha, está impecável, branca, sem se contaminar. Exato. Então, é possível. Mas isso vem muito dessa formação que o senhor trouxe, né? Dessa história que o senhor trouxe. Você quer mudar, por exemplo, eu falei com ele, Caiado, é o seguinte, Goiás nunca teve um hospital de pediatria. Nunca. E eu participei de vários programas aí com vários candidatos para fazer um projeto de você ter um hospital de pediatria. E nós precisamos disso, o materno-infantil não comporta mais. Aí ele falou, não, vamos viabilizar isso aí. Eu falei, olha, eu estudei aqui em Goiás e eu conheço a realidade. Eu saí daqui em 1981 e voltei em 1986, trabalhando no mesmo hospital que eu fiz estágio. Goiânia, na época, tinha 650 mil habitantes quando eu saí daqui. Hoje, a Grande Goiânia tem mais de 5 milhões de habitantes, por aí, né? 4, 5 milhões. E estava do mesmo jeito. Aí eu chamei a família e falei, eu tenho um sonho, vamos fazer? Acontecer? Vamos. Vamos ver como é que funciona a política, né? E aí entramos, né? Fui bem votado, não gastei praticamente nada e fizemos tudo acontecer. Quer dizer, aí quando foi, logo depois veio a pandemia, aí atrapalhou muito, né? E eu e o Caiado tínhamos um relacionamento muito bom e eu sempre cobrando dele. Falei, governador, olha a situação que está o materno, governador. Deu uma chuva lá, inundou tudo, o centro cirúrgico, está o caos. Olha aqui as notícias nos jornais, estão acabando com o hospital. Ele falou, não, a hora que acabar a pandemia aí, nós vamos dar um jeito. Foi dito e feito. Aí comprou o hospital que era do IPASG, né? Exatamente, em 1990. Colocou lá. Então, uma coisa que ele sempre... daqui a pouco a gente volta a esse assunto. Mas uma coisa que ele sempre cita, por exemplo, no dia da eleição, que nós fomos lá na posse do Bolsonaro, nós estávamos no avião, aí recebemos um chamado aqui no WhatsApp que o materno-infantil ia fechar na segunda-feira. Falta de medicamento. Né? E aí comuniquei a ele falou, na hora que terminar aqui o evento, nós vamos lá. Chegamos aqui, era meia-noite, ele foi lá para o materno-infantil. E ele conta isso aí em qualquer lugar, você pode ver. Chegamos lá, as enfermeiras estavam fazendo vaquinha para comprar medicamento para uma criança que estava tendo convulsão, que não tinha nada. Aí ele foi lá, rifou 2 carros, né? Foi melhorando, pegou o estado de uma situação difícil e foi crescendo. Então, assim, aí comprou o hospital e foi muito criticado. Né? Porque o hospital do servidor, isso é um absurdo, né? Quando já se viu, né? Foi construído com toda aquela estrutura, mas o hospital não tinha nada assim, tinha estrutura física, né? Sim. E aí eu, como deputado, consegui muita emenda parlamentar
Hoje é o melhor hospital de pediatria do Brasil. Você viu aí agora, saiu entre os 10 melhores. Sim. Não é? Quer dizer, então assim, esse é o lado bom da política, você poder beneficiar as pessoas, a né? população, e trazer todo esse conhecimento. Mas por que eu ficava indignado? Porque a gente fala, pô, faça esse programa aqui, pediatria, sempre ninguém valoriza. Falava assim, por quê? Sabe por quê? Porque criança não tem título de eleitor, criança não vota, não tem retorno. E por que hoje tem tão poucos médicos querendo ser pediatra? Não, isso aí isso é lenda, é lenda. Isso aí já tem um estudo, apresentei. Está tendo formação, não? Tem demais. Agora você tem que pagar, né? Porque eles querem pagar pouco. Você vê, a própria prefeitura aí vi denúncia aí que acho que reduziu o salário dos médicos 35%. Quer dizer, peraí, o caminho não é esse, né? Quer dizer, você tem que valorizar o profissional. Muita gente pergunta, vem cá, vocês devem ganhar uma fortuna numa cirurgia de separação, né? Eu falo assim, gente, vocês não têm ideia, não. Primeiro, a maioria dos meus colegas são voluntários que querem participar. Segundo, que eu tenho um cargo no Estado lá da Oeste. Eu sou CLT, tenho um salário de 7 mil e poucos reais. Isso é bobagem. Então a gente está lá, assim, pela medicina, né? Você tem um serviço de hemangiomas, malformações vasculares, que é uma referência no Brasil, no mundo, né? No mundo, né? O senhor tem até uma indicação para o Prêmio Nobel, né? Por esse trabalho. Tem. O senhor podia falar um pouquinho para a gente? Então, um dia eu estava lá na Câmara, na época era a Comissão de Seguridade Social e Família, hoje é a Comissão de Saúde. E aí eles passaram a me conhecer, começaram a ver meu trabalho, né? E aí alguns deputadas, né? A Carmen Zanotto, a Paula Belmonte, mais umas outras lá, chamaram o presidente da comissão e falaram, vamos indicar aqui o nosso deputado aí, porque a Câmara e o Senado têm essa prerrogativa, sabia disso? De você indicar o Prêmio Nobel. Não é só universidades. Então você tem, não é só universidade, faculdade, nada disso. Você pode indicar a pessoa. E aí fez a indicação e já foi direto para o plenário. Aí na época era o... Como é que ele chama? Vou lembrar aqui o nome dele. Antes era o Rodrigo Maia. Desculpa, é que é a hora de dar uns brancos na gente, né? Isso, era o Rodrigo. Aí o Rodrigo Maia, na mesma hora, falou, não, tá tranquilo, tá liberado. Aí o Davi Alcolumbre ficou sabendo. Inclusive, ele me chamou lá à noite, estava lá na casa dele, ele falou, eu quero assinar isso aí. Eu vou fazer um ofício também. E vamos indicar. Aí o Congresso Nacional indicou para o Prêmio Nobel, né? Eu acho que é difícil, né? Porque tem que chegar lá, não sei como, né? Porque fica em sigilo, você não sabe como é que está o acompanhamento, por 50 anos. Então, quem sabe, né, alguém ilumine ali e fala, tem um brasileiro aí e tal, vai ser o único no mundo, no Brasil, a ganhar o Prêmio Nobel na área da saúde. Pois é, isso assim, quantas pessoas não sabem disso, né, Jeff? Eu acredito que pouquíssimas pessoas isso sabem tem que disso. ser divulgado, tem que ser mostrado. Assim, a gente está na frente de uma pessoa que é indicada ao Prêmio Nobel. E com um trabalho maravilhoso, né? O senhor desenvolveu um medicamento, não é isso, doutor? Exatamente, tem uma patente de um medicamento que inclusive eu doei, né? Eu não cobrei nada do Estado, tá lá até hoje. E uma notícia que eu estou te dando aqui de primeira mão, que eu estou fazendo o doutorado na Uni Evangélica. Nós estamos fazendo, eu estou fazendo. Eu já fui direto para o doutorado, né? Meu currículo permitiu isso. Que maravilha. De tantos certificados que eu tenho, trabalhos publicados, revistas nacionais e internacionais. E aí já fui direto para o doutorado. A Uni Evangélica em Anápolis aprovou, né? Me deu a bolsa e juntamente com o professor Rodolfo, nós estamos fazendo esse trabalho lá com um medicamento que é um potente anti-inflamatório. Isso é a linha de pesquisa que está sendo desenvolvida. Exatamente. E eu vou defender a tese agora em junho. Nós combinamos aí. Ele falou, não, vai ficar no final do ano. Eu falei, não, tem que ser em junho, porque tem outra campanha aí, né? Tá certo. Tá certo. O Saúde em Evidência está à disposição para o senhor divulgar o que o senhor precisar aí. Doutor,
assim... Acho que a gente, na verdade, começou a gravar. Gravar sem nada. E eu quero pedir desculpa, porque a gente está aqui. Eu fiquei até meio abobalhado. Quem estava conversando mais era o Marcos ali, porque eu sou um fã. Eu fiquei atrás do senhor para marcar esse podcast, né? Eu e o Jeff. Exatamente. Porque assim, é o intuito nosso, divulgar isso, inspirar as outras pessoas, né? Quantas pessoas estão vendo esse podcast agora e pensando assim, eu consigo chegar ali, eu consigo fazer isso, o Dr. Zacarias Calil, por onde que ele passou e o que eu devo fazer para chegar ali, né? Nesse sentido. O senhor já falou aqui para a gente um pouco da sua trajetória, né? Mas eu queria que o senhor reforçasse um pouquinho mais na questão acadêmica, né? Assim, o que hoje o profissional precisa fazer para chegar, não diga onde o senhor chegou, mas pelo menos próximo. Olha, eu já nasci médico, né? Eu sempre quis ser médico. Isso aí é uma coisa assim que não tirava da minha cabeça. Então você tem que estar focado nisso. Durante a faculdade de medicina, na área cirúrgica, eu era assim, alucinado com cirurgia, né? E eu ajudava os médicos também fora da faculdade. Participei de muitas cirurgias ali no Hospital São Lucas, né? E outros hospitais que a gente fazia estágio. Aí eu cheguei na residência médica, a gente trabalhava demais mesmo, né? Não tinha carga horária, morava dentro do hospital, sabia? Morava lá no 12º andar do hospital, nós éramos 119 residentes. E a gente, com tudo que acontecia, a gente estava lá dentro do hospital. E também, aí eu vim, né? E assim, eu queria operar, e o tempo todo operando, sempre focado na cirurgia, né? E parece que eu tinha, assim, uma oportunidade muito grande de doenças raras. Então, vários casos raros caíam na minha mão. E eu tenho isso aí comprovado com vários trabalhos publicados, vários artigos em revistas indexadas, né, várias publicações, apresentação em congressos nacionais e internacionais, era assim, grandioso demais, né? Mas sempre focado. Eu acho que o médico ele tem que estar focado naquilo ali, né? Não importa se o paciente é pobre, se ele é rico, se ele tem dinheiro para te pagar ou não, você tem que fazer. Quando eu voltei para Goiânia, o Hospital Materno Infantil não tinha UTI pediátrica, nem neonatal. E eu trabalhava num hospital aí que a gente brigava cedo da tarde à noite para ter uma UTI, entendeu? Lá no Igope, depois que eles fizeram. Mas a gente fazia mesmo ali, estava firme, né? E trabalhando, até que em 1999 surgiu o primeiro caso de gêmeos siameses no Centro-Oeste, né? Que é a Larissa Lohane, que é emblemática esse caso. E trabalhamos, né? Formamos uma equipe, tudo, a ajuda do governo. Fizemos uma ilha de excelência lá dentro do Hospital Materno Infantil, né? E com isso nós fizemos a cirurgia no ano 2000 e deu certo. Agora, isso aí foi a divisor de águas da minha profissão, né? Aí eu passei a ficar conhecido. Aí eu pensei comigo mesmo, mas acabou, né? Não vai ter mais. Não vai, porque é muito raro. Meu chefe, um médico americano, né? Ele estudou 12 anos nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, era o meu chefe lá em Brasília, e veio me assistir aqui a operar. Eles nunca tinham feito uma cirurgia dessa. Quer dizer, aí fizemos. Deu certo. Mas, de repente, começaram a surgir novos casos. Publicaram e aí... Mas começou a aparecer. Quando... E houve... Pode falar, Jeff. Por favor. E houve um aumento dos casos mesmo ou foi apenas a repercussão que fez chegar até o senhor? Os dois. Houve um aumento, sim. Eles falam que não. Mas começaram a chegar casos de outros estados. Sim. E a gente ajudando, né? O local para ficar aqui em Goiás, né? A OVG ajudou demais, porque tem a casa do interior, casa de apoio ali no setor oeste. Sim. E o governo ajuda muito. A OVG a gente tem que agradecer. Porque as famílias são pobres, eles chegam, ficam lá, né, bem acomodados, com transporte, com alimentação, tanto para a criança quanto para os pais. Isso aí é uma ajuda muito grande. Então passaram a aparecer os casos, né? Hoje nós temos 46 atendimentos. E 26 que nós fizemos a cirurgia de separação agora, essa última que também não deu certo. O interessante que o senhor falou, né? O senhor citou o materno infantil.
Um hospital público, que a gente sabe que tem muitas dificuldades, enfim. Aí o senhor acabou de dizer uma coisa que chamou muita atenção. Nós construímos uma ilha de excelência. Foi. É interessante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas imaginam assim, eu preciso do melhor profissional. Muitas vezes as pessoas confundem. Eu preciso estar numa instituição belíssima, super luxuosa, para ter o melhor atendimento. E a medicina é totalmente diferente. Se nós tivermos material humano de qualidade, né, isso suplanta qualquer grande estrutura. Porque a história do senhor mostra muito bem isso, né? Exato. Agora, quando você tem vontade política, a coisa acontece. Com certeza. Se eu não tivesse entrado na política e o governador com essa sensibilidade da pediatria, isso aí estaria até hoje assim, fazendo puxadinho daqui, puxadinho dali. Eu falo para o governador, já falei várias vezes para ele. Na última reunião agora no dia de Natal, lá no Palácio, teve um evento, eu disse assim, ó governador, a pediatria de Goiás deve muito ao senhor. O que o senhor fez pela pediatria, o senhor revolucionou a pediatria no estado de Goiás. Que, inclusive, eu acho que isso aí deveria ser programa de governo do senhor. O senhor que é candidato à presidência, tá aí, ó. A resposta veio 2 dias depois. O ECAD considerado entre os 10 hospitais no Brasil. Eu só de emenda parlamentar lá botei mais de 10 milhões. Está chegando uma ressonância magnética agora, já tem uma tomografia de última geração, tem equipamentos lá, a estrutura que nós temos não tem no hospital particular. É interessante isso, porque quando se fala em hospital, fala-se muito das pessoas que serão atendidas, mas um hospital ele vai muito além, né? Vai. Ele auxilia aquele que necessita de cuidado, mas ele auxilia na formação, tanto do médico, do enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, porque muitas vezes as pessoas imaginam a saúde centralizada num único profissional. Mas hoje a gente tem uma gama de profissionais enormes que são fundamentais para a recuperação de um paciente. Não, sem dúvida, né? Isso aí, é igual eu falo, não adianta você falar assim, Zacarias é o que aparece. Quer dizer, é igual um time de futebol. Você tem um centroavante, né? Mas depende de toda a equipe. Eu falo, gente, separar, tudo bem. Separou ali, é uma etapa. Agora vem a outra etapa, que é a UTI. Se não for uma UTI dessa aí, amigo, você não segura, não. Morre todo mundo. Então, assim, tudo isso é o grupo, né? É o trabalho de equipe. Eu sempre valorizei a equipe. Eu nunca falo, eu fiz isso, fiz aquilo. Você nunca vê eu falar no singular. Nós temos um trabalho de equipe. Isso aí, o sucesso dos procedimentos, da cirurgia em si, é a equipe. Como a minha área também é uma área cirúrgica, né, na cirurgia cardiovascular, enfim, que já estou há bastante tempo, eu posso afirmar isso com tranquilidade. Não adianta a gente fazer uma belíssima cirurgia se um pós-operatório não acontece a contento. É verdade. Óbvio que eu não posso colocar toda a culpa ou o sucesso no pós-operatório, mas a gente sabe que é uma etapa extremamente importante que precisa de vários tipos de profissionais, né? Quando eu falei agora há pouco com o senhor, né, da ilha de excelência, óbvio, se eu tenho uma ilha de excelência, tenho uma estrutura ajudando, né, isso facilita muito. Quantas e quantas pessoas nesse Brasil padecem até hoje, né, de ter um exame de laboratório, né, um simples hemograma, é difícil às vezes em algumas instituições, uma gasometria e outros. Você vê, o Hospital da Criança lá de Brasília entrou numa fase ruim agora, é um big do hospital. Mas cortou 10 leitos de UTI, uma série de dificuldades que eles estão passando. Agora, em Goiás, graças a Deus, a gente não vê isso acontecer. E quando o senhor falou da estrutura de Goiás, citou muito o ECAD, doutor, mas até para as pessoas terem essa noção, acho que a saúde de atendimento em Goiás mudou bastante, porque a gente tem hospitais regionalizados que triam, centros de referência, como é o seu caso. Podia falar um pouquinho sobre isso, como está dimensionado esse sistema hoje? Então, o ECAD hoje é uma referência, né? Ele é um hospital grande, você tem tudo isso que você acabou de falar, principalmente humanização. Lá, leito de enfermaria, no máximo 2. Você tem ar-condicionado, televisão, tablet, banheiro individual. E mesmo na UTI você tem todos
os isolamentos com porta de correr, tudo, no qual você está num ambiente extremamente saudável, né? Sim. Apesar de você estar dentro de um hospital, mas você tem tudo isso aí. Quer dizer, então, assim, onde você tem prazer em trabalhar, você chegar lá, ter toda essa estrutura. Você entra no centro cirúrgico, é uma maravilha, né? Você tem equipamentos lá que às vezes o anestesista tem que fazer curso para poder trabalhar com esse equipamento, mas isso é muito bom. Entendeu? Então a monitorização, assim, era o meu sonho de eu trabalhar num hospital fazer os procedimentos que a gente faz e ter orgulho disso. Igual eu trouxe a embaixadora da Dinamarca aqui. Ela olhou o hospital e falou assim, lá nós não temos um hospital desse. E não tem mesmo. Então, assim, se você tem a vontade política para resolver, vamos resolver. Eu conheci a medicina do Reino Unido, que lá o nosso SUS é baseado neles, é a cópia Sim. do NHS. Só que o nosso SUS hoje é melhor do que o deles. Superou, né? Eu conheço lá, eu fui lá, passei uma semana conhecendo todo o sistema. Fui para a Dinamarca, conheci também todo o sistema de saúde, faculdade de medicina, etc, etc. Fui para outros hospitais. Fui agora em Jacksonville, na Mayo Clinic. Uhum. Só se você não tiver dinheiro lá, amigão, você não vai para lá nenhum. Eu fui para Baltimore, no John Hopkins, conheci lá. Inclusive, Então, no tudo. Johns Hopkins, a diretora da cardiologia, se não me engano, ainda é uma médica goiana, né? Que está lá. Eu não a conheci. Eu conheci uma médica de pesquisa do Rio Grande do Sul, onde ela está utilizando o cannabis para tratamento de Alzheimer. Opa, cannabis é interessante. Mas ali eu conheci mais o sistema, como é que funciona o seguro nos Estados Unidos. Sim. Saúde, como é que você tem acesso. Você não tem acesso igual nós temos aqui. Entendeu? É muito caro. 75% dos americanos não sabem preencher o formulário de seguro-saúde. Quer dizer, é um troço complicado, exatamente. Então, assim, é uma coisa meio complicada. E quer dizer, a política te dá isso. Por exemplo, estive agora na Austrália. Por incrível. Eu faço parte da Comissão de Ciência e Tecnologia. Eu adoro naquilo lá. Inovação e tecnologia, para mim, eu falo para o presidente lá, Ricardo, essa comissão é uma das mais importantes e as pessoas não perceberam isso. Concordo. O que é inovação? Sabe onde eu fui lá? Eu fui para um congresso internacional espacial. Hoje estão se discutindo economia espacial. Satélite de alta, baixa e média altitude. O Brasil lançando lá, tinha um pessoal de Brasília lá, lançando os CubeSats de baixa altitude, são satélites pequenininhos assim, ó. Eles são lançados, né, fizeram um convênio com a Índia, e aí para evitar a colisão de outros satélites. Porque se você tem uma colisão, essa internet nossa aqui acabou. Sim, sim. Se você estiver fazendo uma cirurgia robótica lá no Oriente Médio, o paciente aqui no Brasil, bateu um satélite do outro, você tem que abrir o paciente. Quer dizer, então assim, tudo isso faz parte. Estive agora no México, eu sou o presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância, num congresso da rede internacional da Primeira Infância. Então são vários países, né? É a segunda vez que eu vou nesse evento lá. Então, assim, é muito bom você ter esses contatos com embaixadores, né? Com tudo isso. Quer dizer, a política me ampliou muito o meu modo de pensar, os meus conhecimentos e a maneira que eu vou discutir determinados assuntos. Interessante, a gente pode fazer um paralelo que o senhor continuou sendo médico, mas tratando outras mazelas da sociedade com a política. Exatamente, né? Exatamente. Trazendo recursos, trazendo tecnologia, troca de informação, implantação, porque na verdade a política ela é essencial, né? Não adianta. Não adianta, não tem como. Não tem. Você chega à conclusão... vamos acabar com a política. Não tem jeito. Eu estava assistindo um documentário ontem na TV Senado, de 1961 para cá, vamos supor. Aí mostrou lá Jânio Quadros, Jango, até o Tancredo Neves já fazia parte, Juscelino Kubitschek, dizia a história política do Brasil. Né? E aí é tudo aquilo ali que você tem que aprender, você tem que saber a história. Né? Então é muito interessante, eu assisto muito essas histórias que a gente vê aí desde a época desse regime
depois passando pelo regime militar. Eu vivi o regime militar todinho na faculdade, né? Assim, houve, né, claro, muitas dificuldades, houve um atraso muito grande, mas depois a gente vai alcançando, né? Depois de 84, quando redemocratizou, e aí a vida segue, né? A vida sempre segue seu rumo. É uma força imparável da natureza, né? Não tem como. Mas uma coisa interessante, né, Alex, para o nosso público do Saúde e Evidência, é ter a oportunidade, né, de primeiro conhecer o homem, conhecer o médico, conhecer o político. Na verdade, a gente está tendo 3 pessoas num único podcast. Né? Mas, igual eu te falei, muita gente acha que você é instantâneo, né? Puf, você já conseguiu tudo assim, de uma maneira... Já vem pronto. Não, mas nós tivemos muita dificuldade, né, para estudar, meus irmãos, sem pai, qual né? Qual a principal diferença que o senhor vê de quando o senhor começou, tanto na faculdade e como a carreira de médico, para hoje, né? O que mudou de diferente, assim? Eu acho que mudou muito a formação do médico. Para melhor ou para pior? Para pior. Hoje nós temos cerca... inclusive, eu não sei se vocês sabem, eu sou o relator do exame de proficiência médica. Sim. Agora, isso eu sei. Esse aí, então nós vamos trabalhar isso. Hoje nós temos mais de 600 faculdades de medicina no Brasil. Acho quase 600, vamos por aí. Hoje o Brasil só perde para a Índia. Os estudos mostram que o Brasil deve chegar a 1 milhão de médicos em 2030. Exatamente. Então, assim, quando você quer bagunçar a vida de todo mundo, você faz o que eles fizeram. Começaram com o direito. Abrir faculdade, ridicularizaram, por assim dizer. Agora estão ridicularizando os médicos. Abrindo. Todo mundo hoje está querendo fazer medicina. Pode ver isso aí. Toda família tem alguém fazendo medicina, pagando um preço exorbitante, 10 mil, 12 mil, 15 mil. Né? Então, assim, peraí, você quer fazer medicina por quê? Quando o senhor falou que o senhor nasceu médico, isso me chamou muita atenção. Porque muita gente vai para a medicina, eu sou professor do curso de medicina já há muitos anos, e eu percebo claramente isso, doutor Zacarias, que as pessoas chegaram lá porque as pessoas disseram que é uma vida fácil, que vai ganhar muito dinheiro, que vai ser respeitado. Fala muito das coisas boas. E o fato hoje a medicina é totalmente diferente do que era há 10, 15, 20 anos atrás. Nossa! O médico que tinha uma formação geral, né? Eu que sou jovem há mais tempo, assim como o senhor, né? Nós somos de uma geração, né, Alex, que o médico era formado no 6º ano e ele já tinha uma noção excelente de cirurgia, conseguia fazer um parto, uma redução, conseguia fazer boa parte das especialidades, né? E atendia a população, né? Hoje em dia, né, o que a gente vê com esse volume tão grande de faculdades de medicina é justamente o que o senhor havia falado. Piorou. Mas em que sentido? Na minha opinião, é porque as pessoas vão para a medicina não porque são médicos por natureza, são curiosos, são cientistas médicos. E principalmente altruístas, pensar no outro e não em si. Exato. E isso dificulta demais. Então hoje a gente tem aí hospitais abarrotados de internos, residentes e que se frustram muito, né? Muitas às vezes assim escreve muito errado também. Nossa. Você vê, escrever osso com C cedilha, eu já vi isso aí. Esse caso do menino Benício lá em Manaus, sim, que a menina injetou lá, a doutora injetou uma dose adrenalina muito alta na veia, né? Então assim, ela não tinha formação de pediatria, quer dizer, então você vai pegando as pessoas que, né, de que maneira você vai atender, ou você, alguém de sua família, né, sem uma formação adequada. Quando eu era estudante aqui, nós estávamos no 5º ano. Aí tinha um concurso para maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Rapaz, era uma concorrência brutal. Nós éramos vários 110 alunos, né? Uhum. E aí eram acho que 10 ou 12 vagas. E a gente dava plantão lá, fazia parto. Aí no 6º ano você fazia cesariana. Quer dizer, quantos colegas nossos saíram no 6º ano e foram trabalhar no interior? Sim. Já fazendo determinadas cirurgias, adquirindo experiência. Quer dizer, tudo isso fazia parte do nosso curso. Não tinha residência médica. Aí depois você fazia talvez 1 ano
em São Paulo, não sei aonde, ou aqui, acompanhando um determinado cirurgião. Aí depois veio a residência, né? Aí era uma residência de 1 ano, depois de 2 anos, passou para 3, passou para 4, passou para 5. Hoje a minha especialidade são 5 anos de residência médica. Então, assim, é outro curso de medicina, né? É outra história. É outra história, porque... E na sua visão como médico e como parlamentar, o que pode ser feito para melhorar isso, a formação? Eu vou um pouquinho além, doutor, vou aproveitar esse momento, porque na verdade não é só a formação médica que piorou. É geral. Né? Eu acredito que é geral. Né? O Alex, ele é farmacêutico de formação, eu sou biomédico de formação, e o que a gente vê... se eu estivesse do outro lado sendo entrevistado, eu falaria a mesma coisa. Fantástico. O que mudou na biomedicina? Realmente, a precarização do ensino, o perfil do aluno que mudou demais. Eu até vou um pouco além dizendo que a facilidade de se ter o conhecimento fez com que hoje todo mundo tivesse um mar de conhecimento, mas numa superficialidade absurda. Tudo eu sei, já sei falar. A gente não consegue aprofundar. Eu vou mais longe. Tem muita informação e pouco conhecimento. Por exemplo, naquela época, nossa, quem entrava na faculdade de medicina com 17 anos era fora da curva. Né? A gente entrava com 19 anos, 20 anos, né? Quer dizer, você já tinha uma certa maturidade. Hoje o jovem, eu falo isso porque eu tenho filhos médicos, hoje o jovem, a maior parte do tempo da vida dele, da adolescência, tudo, ele passa estudando. Ele não vive igual nós tivemos isso tudo. Sim. Né? Mas assim, agora, para a gente reverter isso aí, melhorar, só tem um jeito: o exame de proficiência médica. Não vai ter outra saída. Você não vai conseguir. Você sabe que hoje virou bolsa de valores, as faculdades de medicina estão ganhando bilhões. Né? Tem faculdades de medicina que abrem em cidades que não tem 20 mil habitantes, não tem hospital. Quem que vai dar aula para esses meninos? Você não tem, o senhor é professor, você não tem quantidade de professores suficientes para isso, não. Quer dizer, vocês estão acabando com a medicina no Brasil. Isso a gente pode fazer um paralelo, né? O senhor formou em Goiás, 110 médicos por ano. Goiás, 246 municípios. Então, se a gente pegasse esse cálculo e distribuísse, cada ano não daria nem meio médico, né, para cada município, né? Contando das diversas especialidades. Então, ou seja, era restrito, sim, eram poucos, os melhores, os mais capacitados, para evitar osso com cedilha, como o senhor disse. E, de repente, num espaço de menos de 20 anos, né, hoje nós estamos diplomando, eu costumo usar esse termo, ter o diploma é diferente de formação, estamos diplomando alguns milhares. O Goiás hoje diploma mais de 2 mil médicos por ano. Exatamente. Ou seja, se a gente fizesse essa divisão de municípios... Olha, se você não tem ideia da quantidade de pessoas que me procuram para arrumar bolsa, né? Outros procuram para arrumar emprego de plantão. Falam, mas peraí, você terminou a faculdade agora, você quer dar um plantão aonde? No pronto-socorro? Como assim? Esse é outro grande problema, né, doutor? A gente vê o recém-formado, às vezes pelo desespero, ele pega um pronto-socorro, onde vai chegar o quê? O paciente crítico, a famosa sala vermelha. E aí, eu estou pronto para isso? Ou numa UTI, que também a gente... Precisa de mais conhecimento. E outra coisa, tem muitos cursos de pós-graduação. Eu sou a favor de aumentar o número de vagas da residência médica, né? Para que você possa ter mais experiência também. Outros não conseguem. Através de uma parceria público-privada, porque hoje, posso estar errado, né? Mas uma quantidade muito grande de hospitais públicos já trabalha bastante com residência, né? Agora tem... Mas são poucos, né? Não abrange toda essa totalidade. Há pouco tempo atrás eu conversei com o ministro da Educação. Eu falei, ministro, não tem como bloquear essas faculdades de medicina, não? A quantidade exagerada. Ele falou, aqui a gente bloqueia, entre aspas, né? Mas eles vão lá no Supremo e pegam autorização. Então, por exemplo, você pega aí uma faculdade que está quebrada, que não tem curso de medicina. Aí você vai lá e compra essa faculdade. E aí você institui um curso de medicina lá. E aí? Esses grandes grupos, né? É isso aí que está funcionando. Infelizmente, a judicialização das faculdades é muito grande.
Igual eu te falei, e quantos milhares de brasileiros estão no Paraguai e na Bolívia? Pois é, isso que eu ia falar agora. E aí a gente tem o Revalida. Existe Existe algum programa, Tem o Revalida, né? para justamente mudar o Revalida para... Não, para mudar, não. Assim, tá lá, ele funciona, né? Eu conheço pessoas que passaram no Revalida. Assim, tem que estudar. Olha, eu vou te falar um negócio. É até desagradável a gente falar isso, sabe? Há um tempo atrás, eu liguei para o cônsul do Paraguai. Quando a gente estava nessa confusão do Revalida, eles queriam um Revalida Light. E logo no meu primeiro mandato, nós batemos muito em cima disso. Não, Revalida Light não. Por exemplo, se eu for para os Estados Unidos, eu tenho que me sujeitar a todos o programa. Por que aqui tem que ser diferente? Ah, porque tem vários alunos que tinham sonho de ser médico e tal. Aí eu conversei com o cônsul. Rapaz, o que ele falou para mim, você não tem ideia, não. Eu não vou falar, não. É melhor nem falar. Não vou falar, não. É o cônsul brasileiro lá no Paraguai. Então, assim, é uma coisa... O que esses alunos estão fazendo lá, terminar no curso, não consegue passar no Revalida? Já começa por aí. Quer dizer, um outro problema que a gente tem eu começo fora, depois eu reingresso em outra faculdade que já tem uma qualidade muito grande de faculdade. Eu conheço muita gente que vai para Foz do Iguaçu, né, e vai fazer compra no Paraguai, e o pessoal lá trabalha como motorista de Uber, os brasileiros, né? Tá certo, você tem que ganhar dinheiro, tem que pagar a sua faculdade lá, né? Mas para retornar para o Brasil, você tem que ter o Revalida, como existe em qualquer outro lugar do mundo. Sim. Não é? Não adianta. Ah, mas é muito difícil e tal, mas a vida não é fácil para ninguém, não. Agora, por exemplo, aqui você paga uma faculdade R$10 mil, certo? Lá nessas regiões é um valor mínimo, eu não sei nem te falar, mas é um valor muito abaixo do que, acho que é R$1.000 e poucos, alguma coisa assim. Agora, você quer voltar para o Brasil com um Revalida Light, concorrendo com um aluno que formou aqui, que pagou mensalidade R$10 mil. E a gente facilitar a entrada, não é facilitar, vamos estudar para passar. Eu não estou correto? Com certeza. Correto. Não é? Com certeza. Quando eu citei de algum estudo no Revalida, mas é justamente isso, coloca regras muito claras, que já existem, né, muitas delas, mas se a gente tem o exame de proficiência e temos, que é uma nós somos obrigados a fazer o exame de proficiência. Eles próprios criaram esse problema para nós políticos, né? Porque nós temos a Frente Parlamentar da Medicina, que é o Irã Gonçalves, senador pelo Roraima, tem eu da Frente Parlamentar da Saúde, tem toda essa estrutura para a gente tocar para frente, né? Já teve maior dificuldade de passar no Senado, né? E agora veio para a Câmara, a urgência. Então me passaram esse projeto de lei aí. Então, assim, não tem outro jeito. Isso é um caminho que parece ser comum para muitas outras profissões. Pegaram o programa Mais Médicos. Aonde tiver o programa Mais Médicos, nós vamos abrir faculdade de medicina para manter esses médicos nessa região. Aí, foi tudo lá, abrindo faculdade para todo lado. Tá, e aí? Esses médicos vão ficar lá? Não fica. Você vai ficar numa cidade lá que tem 20, 30 mil habitantes? Rapaz, estão chegando ao cúmulo de você lá no Nordeste, você abrir uma faculdade de medicina para filhos de sem terra, de assentados. Cara, veja bem, qual a formação básica que você teve? Não é não? Como você vai fazer medicina? Você vai ser atendido por uma pessoa que não tem o menor preparo. Acho que muitas vezes... Eu não sou, assim, não quero discriminar ninguém. Mas peraí, você vai abrir vaga de faculdade de medicina porque pessoas que não tiverem oportunidade, 80 vagas. Agora, quem abriu, que seja responsável por isso, né? Porque aí vai um acidente, um tratamento errado, como é que é? Quem que vai responder? Quem que responde, né? Eu acredito, doutor, que não é nenhuma questão de fazer julgamento
colocando para que muitas, hoje no mundo que a gente vive, as pessoas podem interpretar errado, não é questão da pessoa ser um sem terra, ser um mecânico Exato. ou qualquer outra profissão. É que para chegar numa faculdade, né, seja ela medicina, outro curso da área de saúde ou de outra área, existe um escalonamento de conhecimento. Então a pessoa precisa saber ler corretamente, escrever corretamente. E qual o processo seletivo que você Exatamente. tem? Não é simplesmente colocar para... Você entra lá, você passa por um vestibular, né? Você passa por uma avaliação. Não, você ali é o seu currículo. Chegou lá, o papel aceita tudo, né? Exatamente. Porque eu acredito muito que isso é que falta muito no Brasil. Nós termos... que as pessoas entendam que se eu quero ser um médico, que se eu quero ser um engenheiro, um advogado, eu necessito urgentemente, né, de ter uma base. E aí eu quero automaticamente fugir da base e chegar ao topo, que é a parte acadêmica. Exato. E isso é impossível, na verdade. Não, realmente uma situação preocupante, né? Mas vamos trabalhar para isso, né? Para que passe o exame de proficiência. Né? É complexo, muito complexo, mas assim, é igual o senhor falou, a curto prazo é isso que temos, né? O exame a longo prazo, aí precisa investir em melhoria, né? A gente sabe que é uma coisa muito difícil. Outra coisa, por exemplo, você vai depender das faculdades, desses alunos não passarem, elas têm que ser punidas, porque a culpa não é só do aluno. Isso. A faculdade também tem que ser punida. Então, fechar alguma coisa, diminuir o número de vagas. Pelo projeto, então, vai haver uma relação direta. O aluno, obviamente, ele não consegue exercer, ele precisa estar validado. É o OAB dos médicos. Isso, como a OAB, mas essa nota daquele aluno pode influenciar, por exemplo, naquela nota do MEC e forçar realmente que ela melhore, né? Exato. Para eles tomarem ciência disso, né? Eu estou sofrendo muita pressão do próprio MEC, né? Que eles não querem esse exame de proficiência. Eles acham que o deles é o melhor, né? O ENAD, o ENADEM é melhor do que o exame de proficiência. Mas a avaliação deles é péssima. Não tem nem os resultados ainda. Então, assim, não dá. Formou, amigo, você vai ter que fazer o exame de proficiência. Então, não tem outra saída. Para você entrar no mercado de trabalho, tem que ter, ué. Com certeza. Né? É algo que a gente precisa conscientizar. Eu concordo plenamente. Isso aí não tem nem discussão, até porque quem vai pagar é quem vai ser atendido, né? Quem está ali na ponta. Você pega aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Você pega uma fala do ministro André Mendonça, agora, recente. E aí ele fala, eu vou te dar aqui o endereço. Lá do STF. Lá do STF. Você vê, ele fala sobre o exame de proficiência. Eu fiquei até surpreso de ver ele falar, sabe? Eu não tinha noção, né, da preocupação do Supremo Tribunal em relação a isso. Não tinha. De repente, o Supremo faz uma avaliação e fala da importância que é o exame de proficiência, da formação do médico. Avaliação positiva. Avaliação positiva, né? As demais profissões têm lutado para isso. Exato. A biomedicina, por exemplo, ela tem um projeto, né, justamente nesse sentido, de instituir a prova de proficiência biomédica, que é o mesmo problema enfrentado, por exemplo, pela medicina. Levar para o plenário agora. Inclusive, o Hugo Mota está me cobrando esse projeto aí para que a gente leve para o plenário. E então, indo para o plenário, então ele já vai caminhar bastante, né? Não, chegou no plenário, vai haver a votação, ele já pode ir direto para sanção ou não, né? Perfeito. Porque o Senado já tem o dele, né? Então, eles estão brigando lá também para aprovar. Conseguiram, ganhou por 2 votos. Mas a oposição é muito forte, eles querem derrubar de qualquer maneira, né? E assim, a hora que eu protocolar, aí vão vir em cima para valer. Com certeza. Então a gente chega numa conclusão que realmente
o exame de proficiência médica e também de outras profissões, ele é uma realidade, porque o que aconteceu com a medicina, né, já é uma realidade, né, dessa profusão de cursos médicos, aconteceu também com todas as outras faculdades. Direito é assim, tanto é que a OAB há quantos anos, né, aplica o exame de ordem, né, que tem uma aprovação muito baixa, por sinal, né, um percentual muito baixo de profissionais que conseguem atingir a média a cada exame. E nós temos também as outras profissões, que também cuidam de vidas, né? Exato. Quando o senhor citou aquele caso, que é notório, a gente pode citar aqui, de Manaus, da prescrição da médica. Mas também a gente tem uma cadeia de erros absurdos, né? Que, mesmo diante de uma prescrição, se a prescrição está errada, cabe ao profissional da farmácia... A ausência de um farmacêutico no CAF, nesse caso, né? Comprovadamente que não tinha. E o próprio técnico de laboratório, de enfermagem, né? Ela poderia ter falado, tem alguma coisa errada aqui, doutor. Às vezes a senhora clicou aí no computador, endovenoso, intramuscular, subcutâneo, alguma coisa assim. Agora, uma quantidade dessa exagerada na veia, aí tem algo errado. Com certeza. E ganhou notoriedade realmente porque foi um absurdo. Agora, quantos casos como esse podem estar acontecendo e não ganha notoriedade? Né? É verdade. Porque quando nós falamos a respeito de saúde, é o bem mais precioso que nós temos. Né? Não tem... Doença afasta todo mundo, né? Do mercado de trabalho, da social, familiar, né? Uma série de situações que você tem que resolver. Com certeza. Doutor Zacarias, o Saúde em Evidência ele é um portal multidisciplinar, né? A saúde multidisciplinar, eu falo, é uma coisa antiga, óbvio, né? Desde sempre, não é só o médico que trabalha a área da saúde. Sim. Mas, assim, é um conceito muito esquecido, né? É uma coisa que o Saúde em Evidência luta muito para mostrar as outras profissões, biomedicina, farmácia, enfermagem. Eu vejo que o senhor tem um trabalho nessa área. Eu sou da farmácia, eu vejo o apoio que o senhor deu a nós em todos, a questão do piso e em outras questões, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa parte aí, dessa luta das profissões por um posicionamento, né? Em relação à farmácia, uma série de coisas que você falou aí. Mas hoje o que está em debate lá na Câmara é em relação à venda de medicamentos em supermercados. Sim. Os chamados MIPs, né? Sim. O que é MIP? É medicamento isento de prescrição médica. Nós fomos aos Estados Unidos, levaram senadores para mostrar, né, na Grã-Bretanha, como é que você vai lá na prateleira e pega o medicamento e leva para casa. Uhum. Né? Aqui no Brasil, nós batemos feio. Eu fui um dos defensores da farmácia, dizendo que medicamento não é mercadoria. Perfeito. Né? Você tem que saber de que maneira você vai utilizar. E você teria que, no caso, ter um farmacêutico dentro da farmácia para orientar. Porque a mãe não sabe o que é miligrama, né? O que é ml. Vai lá e você vai aumentar a intoxicação, uma série de coisas. Mas nós abaixamos a quantidade de miligrama de determinados medicamentos. Não, mas aqui não serve. Pronto, batemos feio, derrubamos. Aí fizeram um trabalho com os senadores, né? O próprio pessoal dos supermercados, e chamaram o presidente do Conselho Federal de Farmácia, seu Walter, foi lá e fizeram um acordo. Nós vamos fazer o seguinte: ao invés de você vender o medicamento na prateleira, você monta uma farmácia dentro do supermercado, com farmacêutico lá dentro. Aí você vai vender antibióticos, você vai vender Mondiara, você vai vender todos esses medicamentos. O Mondiara é problema hoje. Pois é. Então, né, todos esses medicamentos com farmacêutico lá dentro da farmácia. Fechou? Fechou. E aí, eles estão trabalhando para que eu seja o relator também desse projeto. A associação de vários, tanto do supermercado quanto da farmácia, eles pediram lá, fizeram reuniões para que eu fosse o relator. Eu achei bom, porque, né, você vai trabalhar em relação a isso. Agora, em relação às outras profissões, nós temos atuado muito, né? Desde o agente de saúde, os biomédicos, né?
E agora todo mundo quer o teto, né? Que é o... Isso. Exatamente. Eu queria até falar um pouquinho dessa questão da farmácia, né? Que eu acho uma ideia muito boa, desde que esse farmacêutico esteja lá, seja um farmacêutico clínico, que ele tenha essa noção. Porque, assim, hoje em dia, eu sou professor universitário também, a gente sabe que a formação ela é muito falha. Então, hoje, quantos óbitos que a gente tem no Brasil relacionados a problemas relacionados com medicamentos, né? Eu nem vou entrar em números aqui, sem falar aqueles quase óbitos, que chega lá no médico e ele consegue reverter. Então, e hoje, farmácia, a apresentação de medicamento, não é uma coisa difícil. Tem uma farmácia em cada esquina, em Goiás e no Brasil. É assustador. E é assustador, justamente. E agora, com esse implemento, né, eu sei que é uma solução política, eu queria dar só essa sugestão, esse cuidado, né, com o farmacêutico que vai estar nesses locais, porque ajudaria a implementar esse conceito, né, de uma farmácia mais responsável, uma farmácia não como um estabelecimento de venda ou empurroterapia, mas como uma farmácia de um profissional clínico presente. Então, isso é importante, a gente sabe disso. Agora, uma coisa que chama atenção também, que tem farmácias que vendem até medicamentos. Sim, sim. Tem as stores. Tem uma farmácia lá em Belo Horizonte, que chegou lá para nós, que é a farmácia que mais vende ração de cachorro no Brasil. No Brasil. Entendeu? Então, tem farmácias aqui que você vai lá, você compra sorvete, compra sandália, você compra o que você quiser. Esse aí foi um dos problemas que eles levantaram. Farmacêutico. Eu falei isso com o presidente do conselho. Mas acontece isso aí, seu Walter. Ele falou, mas a gente fiscaliza, mas eles não obedecem. Eu falei, então vamos chegar no denominador comum e vamos fazer a farmácia acontecer. Nos Estados Unidos é assim. Eu falei, não, senhor, tem farmácia. Tem local lá que você chega que a farmácia está dentro do supermercado. Lá tem um balcão lá no fundo, onde eles fazem manipulação, eles te vendem o medicamento, tudo com prescrição médica. Sim. É muito melhor para vocês, é muito mais vantajoso. Porque você vai vender o antibiótico, você vai vender os outros medicamentos com uma orientação melhor, mais segura. E outra coisa, do ponto de vista de segurança, para a farmácia é muito importante. Você está dentro de um complexo. Com certeza. Não é? Ali, se você vai no shopping aqui, na entrada lá tem uma farmácia. Não é? E aí você tem acesso a tudo isso. Quer dizer, então, assim, existe todo esse problema aí. Eu acho importante, mas eu acho que é ouvir mais os profissionais da saúde, ouvir mais os farmacêuticos, né? Porque são realmente quem entende dessa área. E eu queria aproveitar o senhor aqui também, porque quando o senhor falou ali de cannabis medicinal, eu dei um sorrisinho, ficou meio suspeito, né, Jeff? Dá a impressão que eu sou do ramo ali da cannabis do outro lado. Não. Eu sou totalmente contra o uso recreativo da cannabis. Bom. Medicinal. E sou totalmente a favor da cannabis medicinal, até porque eu faço parte de um projeto, a gente está montando uma indústria de cannabis medicinal, está trazendo aqui para Goiás, né, tal, e algumas operações fora também. A gente vai até verticalizar todo o trabalho, é nosso intento. Por quê? Porque eu conheço a molécula e eu sei dos benefícios, opinião minha. Eu queria saber a opinião do senhor como médico, e até porque o senhor conversou, né, foi nos Estados Unidos, com a profissional, e tem estudos que eu tenho certeza que é maravilhoso nessa área. Eu sei que não é uma planta para tudo, né? Não é igual o raizeiro que vende ali, mas eu queria saber a opinião do senhor. Trabalhar, né, com o nível de THC, que é o componente que a pessoa vicia muito, né? E lá a gente tem muita oposição, principalmente o Osmar Terra, né? E o pessoal da direita, eles acham que é um processo que é uma porta de entrada para outras drogas. Mas eu sou a favor do cannabis medicinal. Sim. Né? É que eu falei, doutor Osmar, discutindo com ele, você pega uma criança aí, que ela tem 15, 20, 30 convulsões diárias. Os medicamentos que utiliza normalmente não tem um efeito refratário, né, adequado. Mas ela vai ter problema de... esses neurônios dela vão sendo destruídos lá com o cannabis. Falei, mas peraí, cada convulsão, quantos mil neurônios destrói? Aí ficou calado.
Quer dizer, então, assim, se o senhor chegar para uma família e falar que você não vai ter de 40 a 50 convulsões dia, vai passar para 1, 2 ou nenhuma, você vai controlar, você vai tomar ou não vai? Claro que eu vou. Sim. Né? O próprio judiciário está liberando aí determinados plantação, né, para o uso em casa. Isso, esse é o nosso intuito. Exatamente. Com menor teor de THC, com cânhamo. Exato, né, para que você... Agora, queriam, né, fazendas para você fazer plantações gigantes, né? Fazer bolsas, rede... Aí não dá, né? Peraí, aí você está liberando geral. Mas agora, medicinal, ela é muito... Eu tenho vários conhecidos que têm doenças crônicas, que medicamentos não deram resultado e tomam cannabis. E tem um resultado. Tiveram uma melhora da qualidade. Nossa, melhorou demais. A gente falou ali de inovação, de satélites, né? Eu acho que o caminho é esse. A gente incentivar, né? Igual a empresa que eu trabalho, que a gente vai trabalhar muito em cima de pesquisa, incentivar essa pesquisa, né? A pesquisa clínica tem que vir de fora. Não, vamos fazer aqui. Você viu até o autismo, né? Grau agressivo. Autismo, manias de alto flagelo. A gente tem alguns estudos, né? Que a gente tem acesso, que as pessoas ficariam maravilhadas, né? Precisa de incentivo, é a questão da inovação. Óbvio, tendo resultado negativo, é outra história. É ciência, né? Isso que a gente... É igual essa professora lá nos Estados Unidos, ela está trabalhando com Alzheimer com bons resultados. Sim. Né? Quer dizer, eu sou muito a favor de evidência clínica. Correto. Né? Não adianta você ficar, não tem estudo científico, mas eu tenho uma evidência. Sim. Eu tenho resultados, eu tenho antes e depois. Quer dizer, então, assim, isso aí tem que ser analisado com muita propriedade. Os cursos da saúde, a medicina é assim. Medicina baseada em evidência. Exatamente. E por isso que a gente progrediu. Quantos tratamentos que se faziam no passado, que hoje são até proibidos, porque se mostraram, olha, não é eficiente. Quando eu desenvolvi esse medicamento, rapaz, você não tem ideia, não. O tanto de denúncia, de colegas mesmo, né? Me denunciando no conselho e tal. Respondi vários processos, mas eu provei, eu estou fazendo nada demais. Sim. Um medicamento que já existe no mercado, só que vocês não sabem usar. Eu aprendi a usar esses 2 medicamentos. Quantos medicamentos a gente conhece o efeito dele depois, né? Quantos, né, Jeff? Exatamente. AS, o próprio Viagra. A gente vai conhecer todo o mecanismo depois. Uma vez eu vi um prefeito ganhou a eleição. Aí ele foi na televisão e falou assim: é um absurdo. Vocês acreditam que lá no posto de saúde tem Viagra? Distribuem Viagra de graça, e esculhambando. Aí eu liguei lá, avisa ele que o Viagra ele foi descoberto para hipertensão pulmonar. E ele apresentou um efeito colateral para quem tem disfunção erétil. E eles falaram para ele lá. Ele ficou calado. Né? Então, assim, às vezes são más informações, né? Sim. Todo mundo acha que o Viagra foi já para disfunção erétil. Nada disso. Né? Para quem tem hipertensão pulmonar, principalmente em criança, né? Usa muito. A gente tem vários casos lá no início, quando surgiu a medicação. Exatamente. Às vezes chegava a mãe com a prescrição, às vezes um recém-nascido que nasceu lá com uma hipertensão pulmonar gravíssima. Exato. Chegava a receita, né? Para o bebê fulano de tal, né? Viagra. Aí o farmacêutico achava absurdo, falou que o médico estava maluco, aí a mãe voltava no hospital, enfim, até que foi se conhecendo um pouquinho mais. Porque no inconsciente coletivo eles acham que a medicação só serve para uma finalidade. Né? Uma vez logo que começou o medicamento, porque meu medicamento não é utilizado para qualquer tipo de hemangioma, né? Aí surgiu o propanolol, que é um medicamento para baixar a pressão, para quem tem beta-bloqueador, né? E aí eu sempre peço um parecer do cardiologista para ver se a criança pode tomar o propanolol, porque ele baixa a frequência cardíaca, né? Aí chegou lá, logo no início, aí chegou num cardiologista e falou: esse médico é doido, onde já se viu um negócio desse, né? Aí ele pegou: quer ver? Eu vou chamar a minha esposa aqui, esposa dermatologista. Isso a paciente me contando. Ela ficou assustada com o que ele falou, né? Aí perguntou: aqui que ele está pedindo um negócio desse. Ele falou: não, mas hoje utiliza isso.
Aí ficou calado. Quer dizer, então, falta de informação. Quer dizer, então, assim, são coisas novas, né, que você tem que estar antenado para você poder tratar. Quantos pacientes hoje a gente trata com propanolol? Nossa, é um serviço enorme lá no ECAD. Perfeito. Bem, Alex, e agora? Depois de uma entrevista como Aula. uma aula como essa? Eu marcaria a segunda, terceira, quarta. Assim, perfeito. Eu acho assim que a gente aprendeu muito, né? Não só na questão técnica, mas assim, aprendi muito na questão da pessoa, a simplicidade, né? Às vezes a gente vê, quero reforçar isso, porque as pessoas hoje, isso aqui, ó, é terrível às vezes, né? Já pensa que vem tudo pronto e mostrar, né, ali o trabalho nascendo. O senhor contou toda a história do senhor ali, a gente até começou o podcast, a gente ficou ali, já gravou, que ótimo, vamos continuar, porque eu acho que é até o mais importante, mostrar isso, né? Servir de exemplo, né? Aonde que eu vou, para que lugar que eu vou, né? É só TikTok? Não, eu tenho um exemplo aqui, tem um doutor que começou, teve um trajeto complicado, teve que ir para fora, voltou para Goiás, várias vezes teve que tomar decisões difíceis. Estudou e deu resultado, né? Se eu seguir esse caminho, eu consigo chegar. Eu acho que é o que a gente tirou de mais importante. Eu tenho estudado muito também, sabe, assim, em relação não só à medicina, né? Eu tenho chamado muita atenção para os alunos, né? Vocês têm que praticar o seu conhecimento para você beneficiar as pessoas, né? Não, quanto que eu vou ganhar, deixar de ganhar, não. É aquilo ali, ó, que você tem que fazer, né? Então, você tem que praticar a medicina e a fé. E aí a fé é muito importante. Hoje, nos Estados Unidos, já é matéria obrigatória nas faculdades, né, de medicina. Porque você tem o lado seu também, espiritual, no qual você tem que ajudar o paciente, né? Quer dizer, então, eu desenvolvi muito isso. Eu acredito muito. Então, talvez isso me ajuda bastante, né? Da gente poder fazer aquilo que está no seu alcance, né? Então, igual esse último caso aí de siameses, foi muito ruim. A gente sofre muito com isso, né? E você perder um paciente, mas nós somos seres humanos, né? Nós estamos aqui para fazer a nossa parte. Não cabe a você decidir a vida de ninguém. Você tem que fazer aquilo que você aprendeu a fazer e indicar aquilo que está dentro do seu conhecimento, né? Então, assim, mas é ruim a gente perder paciente, aquela esperança que talvez tenha em você e tudo, mas faz parte, né? A medicina você vive entre a vida e a morte, né? Então, não é fácil, não. Mas a gente sabe que ali, quando chegou, era uma tentativa, né? Era ali o último recurso, né? E isso que é o mais importante. Eu tenho certeza que, por exemplo, o ser humano não pode ser privado, né, de ter esses últimos recursos ali. Isso é que é o mais importante. Uma coisa que eu aprendi a operar criança é o olhar dela. Ela diz tudo. Ela olha para você assim, você fala, opa, diferente, principalmente recém-nascido. Nossa Senhora, é um negócio muito forte, muito poderoso, sabe? Porque ele não fala, né? Mas ele, olho aberto, olhou para você assim, com quem me ajude, né? Uhum. Quer dizer, graças a Deus, grande parte deu certo, mas nem tudo, né, é sucesso. Mas aí é com ele, né? E nesse tempo todo, assim, doutor, se o senhor pudesse resumir, né, o seu sentimento de ser um médico que é reconhecido, um profissional que é respeitado e admirado por tantos outros, inclusive profissionais que não são médicos e o que o admiram bastante, até pela forma como o senhor trata toda a equipe, enfim. Se o senhor pudesse resumir a medicina para o senhor em um sentimento, qual seria? Olha, a medicina é tudo na minha vida, né? Assim, eu sempre quis ser médico e vou continuar sendo médico. Tanto é que muita gente achou que eu, entrando na política, eu ia deixar a medicina, como a maioria fez, né? E eu não, eu acho que você está na política é temporário, né? A medicina é sua profissão e você está ali para continuar, para manter,
né? E eu vou continuar, né? Vou ter outro projeto político agora, mas se não der certo, eu estou na medicina do mesmo jeito. E assim, com o intuito de você beneficiar as pessoas da mesma maneira, né? Então, por exemplo, eu sempre quis trabalhar num hospital que você tivesse todas as condições para que essas pessoas tivessem oportunidades de serem tratadas com tudo que existe assim de melhor, né? Na tecnologia, na inovação, e nós conseguimos, né? Muito melhor do que vários hospitais particulares que existem no Brasil afora. Então, assim, e cada dia que passa a gente procura melhorar mais, né? Quem sabe eu consiga viver mais alguns anos aí para poder presenciar isso aí, né? Com mais força. Nós ficamos muito agradecidos, acredito que toda a nossa audiência vai gostar bastante desse nosso podcast. Com certeza, né, foi o nome mais pedido para a gente trazer aqui. Exatamente. Viu, Jeff? Foi o nome mais pedido, viu? Obrigado. Já tem um bom tempo que fala, olha, tem que levar o Dr. Zacarias, enfim, e isso é muito bom para nós. Só tenho aqui a agradecer ao senhor, né, pelo tempo, pela disponibilidade, toda a sua equipe que está aqui, né? Porque a sua agenda é super corrida, tirou esse tempinho para falar conosco, e tem aqui os canais, né, do Saúde e Evidência, dos profissionais que nos assistem, sempre à sua disposição. Muito obrigado aí pela oportunidade, né? Estarei sempre disponível aí para que a gente possa bater um papo aí. Perfeito. Tá bom? Esse é só o primeiro, né, Alex? Com certeza, assim, convite vai ter. Eu quero agradecer o Zahur também, porque eu fiquei no pé dele esse tempo inteiro, né, o assessor, e fui muito bem tratado, ele sempre muito educado, né? Falou, Alex, a agenda está corrida, mas a gente vai conseguir trazer. E eu queria deixar um recado para ele que eu vou continuar no pé dele. Tá, doutor? Eu gostaria que o senhor conhecesse mais o nosso trabalho de Saúde em Evidência. Ele divulga, né? A gente tem um portal, a gente divulga, em primeiro lugar, notícias. Tem várias pessoas da área da saúde, médicos, biomédicos, doutor, da figura como o Dr. Milton Arthur Ruiz, né, que examinam ali as nossas matérias antes de ir para o ar. Então, quer dizer, teve um fake news lá de uma unha de gel que saiu até na Globo. Eu vi. Nós não publicamos, porque nós sabíamos que era fake news. Então, o Saúde e Evidência traz essa proposta, né? Já tem mais de 10 anos, é uma luta nossa para mostrar mostrar profissionais como o senhor, jogador de futebol, funkeiro, tem muita gente que mostra. A gente quer mostrar profissionais da saúde que fazem a diferença, né? A gente já trouxe vários expoentes aqui e, assim, o senhor é um cientista que o Saúde em Evidência quer fabricar mais, né? Eu acho que é a maior expressão que a gente pode fazer aqui. Ver as pessoas se espelharem no senhor, né, em outros, para a gente fazer mais, porque é isso que o Brasil precisa. O Brasil tem muita gente que acha. Exato. Né? A gente precisa de pessoas que sabem. Então, esse é um dos intuitos, e colocar o canal à inteira disposição. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima.